Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de número 11, onde a gente vai falar sobre os protocolos de roteamento. Tá? Nessa aula então a gente vai falar sobre os protocolos de roteamento de uma forma mais geral. Tá? O conceito dela, os tipos de protocolos de roteamento, tá? Como é que elas são classificadas, os algoritmos que elas utilizam, tá? E assim por diante. E na aula que vem então a gente vai falar sobre os protocolos de roteamento para a internet. Então, só para contextualizar as nossas aulas, né? A gente viu na aula passada o protocolo IPv4, o protocolo IPv6, que são os protocolos da camada de rede implementados na internet. Tá? Então, nessa aula de hoje a gente vai falar sobre os dois tipos de protocolos de roteamento, que seria o estado de enlace e o vetor de distância, assim como o protocolo, o roteamento que a gente chama de roteamento hierárquico, tá? Que é conduzido aí pelos sistemas autônomos, pela definição de um sistema autônomo, tá? Como a gente vai já ver. Tá? Bom, vou falar nessa aula usando vamos dizer assim, uma rede contendo essa topologia aqui. Tá? Então, esses dispositivos que vocês estão vendo aqui, obviamente, são o quê? São os roteadores. Tá? E esses números aqui, entre as arestas aqui, né, nessa aresta, ligação dela, o link, seria o quê? Seria o quê? Seria o custo desse ponto U aqui, desse roteador U, até o V. Então, esse roteador U, ela possui o quê? Possui conexão adjacente junto com o roteador X, com o roteador V, assim como com o roteador o quê? Roteador W. Ela possui três conexões distintas com três roteadores diferentes. Tá? O X, o V, assim como o W. Esses números podem expressar o quê? Podem expressar o link. Tá? Então, quanto maior vamos dizer assim, o custo, maior seria o quê? Seria o tempo para transmitir um pacote por esse enlace. Tá? Então, aqui eu posso enumerar esses 5 aqui, por exemplo, com 5 o quê? Com 5 roteadores ainda intermediários. Ou com uma distância aqui de 5. Tá? Ou também eu posso enumerar aqui que esse enlace aqui, esse meio de comunicação, é um meio de comunicação mais lento. Tá? Pode ser um cabo, vamos dizer assim, coaxial. Enquanto que esse enlace aqui é um enlace de comunicação menor e, sendo assim, portanto, tá, mais rápido. E aqui pode estar sendo utilizado, um exemplo seria a fibra ótica. Tá? Então, só para enumerar aqui, só para mostrar a representação e o significado, tá, de cada número e letra dessa figura que vocês estão vendo. Porque essa figura que é a figura que a gente vai utilizar durante essa aula aqui hoje, tá? Toda essa aula. Tá? Então, repetindo, aqui seriam os roteadores e aqui seriam os custos. Tá? Então, N seria o conjunto de roteadores, aqui a gente monta aqui numa forma de um gráfico, tá? De um grafo aí, né? E a gente tem uma abstração útil sobre os contextos, o quê? Sobre os contextos de redes, que é também utilizado para redes peer-to-peer também, tá? Então, como eu falei para vocês, então aqui seria o quê? O custo de X para um outro roteador X, por exemplo, de C de um roteador W para Z, então W para Z aqui, né? A gente tem o quê? A gente tem um custo o quê? Um custo aqui de 5. Então, CWZ, custo 5. E assim por diante, tá? Seria o algoritmo de roteamento aqui, seria o quê? Seria o algoritmo que vai encontrar o menor caminho entre o U, por exemplo, até o Z. Tá? Então, só para desmistificar aqui, de U para Z, eu tenho várias rotas. Eu posso ir por aqui e por aqui. Só que aí eu vou ter o quê? Eu vou ter um 5 mais 5 que vai dar 10. Tenho uma outra rota que pode ser o quê? Que pode ser por aqui, pelo V, tá? Onde eu posso 2 mais 2 mais 1 mais 2 aqui, então eu tenho o quê? 4, 5, 7. Essa é uma outra rota alternativa que eu posso seguir para quê? Seguir para chegar até Z. E eu também tenho uma outra rota por onde? Pelo X. Pelo X eu tenho o quê? 1, tá? Mais 1, 2. Mais 2, 4.
Então, a menor rota de 1 até Z é por onde? Por esse X aqui, por essa área, essa X, por aqui e até aqui. Tá dando para entender, gente? Então, esse seria o quê? Esse seria o algoritmo, o papel do algoritmo de roteamento. Seria encontrar o caminho de menor custo possível de um roteador U até um determinado roteador X, Y, Z, W, assim por diante. Tá? Qual o menor caminho, por exemplo, de U até Z? Tá? Então, aí a gente tem o quê? A gente tem várias formas de fazer vamos dizer assim, esse cálculo do menor custo. Tá? Tem a forma global e tem a forma descentralizada. Tá? A forma global, ela tem o quê? Tem a topologia completa, total da informação do custo de enlace. Tá? E é utilizado por quem? É utilizado pelos algoritmos do estado de enlace. Tá? Onde cada roteador vai fazer esse cálculo. Essencialmente, nesse cenário aqui, tá? Nesse cenário do global, o que ele vai fazer? Cada roteador ela vai verificar o custo para cada um dos enlaces. Tá? Ou seja, ela vai perguntar para X, tá? E depois vai lançar uma pergunta para Y, e depois vai lançar uma pergunta para Z. E assim por diante. Tá? Ela vai fazer a verificação juntamente com o quê? Juntamente com cada uma delas. Ela não vai depender de ninguém, dos seus vizinhos. Tá? Ela vai lançar essa pergunta para cada roteador, de forma que cada roteador ela possa ser informada do custo até o roteador U. Tá? Esse seria o quê? Esse seria o global. E assim ela tem o quê? Ela tem uma visão geral de como seria o quê? De como seria a rota para cada um dos dispositivos, para cada um dos roteadores, desculpa. Tá? Bom, finalmente a gente tem o quê? Tem um outro tipo que é descentralizada, onde o roteador ele conhece os seus vizinhos e ele vai confiar nos seus vizinhos. Tá? O outro seria o contrário, né? O outro seria, eu pergunto para o meu vizinho e pergunto para o vizinho do vizinho. Eu mesmo, eu tomo essa responsabilidade para mim e vou fazer a pergunta para cada um dos roteadores. Aqui não, eu pergunto para o vizinho e o vizinho se encarrega a perguntar para os seus vizinhos e informar o quê? Informar o percurso para quem perguntou. De forma que ele vai confiar muito em quem? Muito no seu vizinho. E isso quem vai fazer, quem vai usar essa abordagem, são o algoritmo de vetor de distância. Tá? Aqui ele tem o quê? Aqui ele é mais proativo. Nesse cenário aqui ele é o quê? Ele é mais reativo. Né? E vai ser dependente de quem? Vai ser dependente dos seus vizinhos. Tá? Onde o cálculo vai ser de forma interativa juntamente com seus vizinhos. Descentralizada, global. Global, eu vou ter uma visão global do que? Da topologia. Aqui eu tenho uma visão geral da topologia, tá? Uma visão geral aí, que é o quê? Que é montado juntamente com o quê? Juntamente com os meus vizinhos. Eu tenho uma confiança grande com os meus vizinhos. Tá? E com isso, os erros são o quê? Os erros são propagados, né? Facilmente propagados nessa forma descentralizada, uma vez que se o vizinho errar, ele vai propagar esse erro, e esse erro vai ser propagado para os seus vizinhos e assim por diante. Tá? Bom, e o estático dinâmico? Existem também duas formas, assim como o global descentralizado, existe o estático, onde as rotas mudam lentamente com o tempo, e existe o quê? Existe a forma dinâmica, onde as rotas mudam o quê? Mais rapidamente, e a atualização é sempre periódica em resposta ao quê? Resposta às mudanças do enlace. Tá? Então, se o enlace encontra-se bastante congestionado, obviamente que o quê? Obviamente que isso deve ser informado, né, para os seus, para quem for perguntar, de forma que as rotas, né, rotas que encontram-se na tabela de roteamento possam então ser atualizadas. Tá? Então, falamos dos dois tipos, né? Tá? Global, estático, dinâmico, global e descentralizado, assim como estático e dinâmico. Agora vamos falar um pouco sobre o algoritmo de roteamento de estado de enlace. Tá? Então, no estado de enlace, ele vai utilizar o algoritmo de Dijkstra, tá? Para calcular cada custo do enlace, tá? Assim como o valor do custo atual. Então, ele tem todas essas variáveis aqui, onde o CXY seria o custo do enlace do nó X até o Y. Tá? Se ele não tiver esse valor,
Então, se não tiver adjacência com ela, então ele deixa o quê? Ele deixa como infinito. Tá? O dv aqui seria o valor atual do custo, PV seria o nó anterior ao caminho de origem até o V, e o N seria o quê? O conjunto de nós que pertencem ao quê? Que pertencem ao caminho que vai ser percorrido utilizando-se o quê? Utilizando-se o menor caminho. Tá? Utilizando-se o menor caminho, que seria o de menor custo. Né? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos dizer assim, essa topologia toda aqui, toda essa ligação que vocês estão vendo, tá? Ela vai ser transformada em o quê? Vai ser transformada numa topologia como essa aqui. Tá? De forma que, dessa maneira aqui, vocês estão vendo, de U até Z, eu sigo o quê? Sigo esse caminho aqui. De U até W, eu sigo esse caminho aqui. Ó, tá? Assim como de U para V, esse caminho aqui, que é o caminho de menor custo. Tá? Então, essa tabela aqui de repasse, essa tabela aqui, é uma tabela que vai permanecer no roteador U. Tá? Ela montou toda essa tabela aqui para prover o quê? Para prover o caminho ou a rota para cada um desses destinos. Então, para Z seria o quê? Seria a partir do X. Para W seria também a partir do X. Né? Para W, que seria esse roteador aqui da ponta. Né? E assim por diante. Então, esse vai ser o quê? Esse vai ser a tabela de repasse, que ela vai ser resultante após o quê? Após o cálculo que é realizado pelo algoritmo de roteamento, tá? De verificação aí das rotas. Né? Bom, a gente viu, então, do estado de enlace. Agora a gente vai ver de vetor de distância. Né? No vetor de distância, o cálculo é o quê? O cálculo é interativo e assíncrono. Tá? Interativo porque ela pergunta para o seu vizinho e vai calculando interativamente com o seu vizinho. Aqui no estado de enlace, o próprio U vai fazer o quê? Vai fazer o cálculo juntamente com o quê? Juntamente perguntando, fazer um broadcast para todos eles aqui, perguntando, ele mesmo vai tomar a responsabilidade para ele calcular cada uma das suas rotas. Tá? Bom, aqui, então, diferente do estado de enlace, vai ser interativo, assíncrono, e cada interação vai ser causada por quê? Pela mudança do custo do enlace local, assim como a mensagem de atualização que chega do seu vizinho, do distance vector aqui do seu vizinho. Então, ele vai ser assíncrono, interativo porque vai ser com o seu vizinho. Assíncrono porque não tem tempo para vir, ela vai ser realizada de forma assíncrona, uma vez que qualquer hora que o vizinho notificar a sua atualização, ela tem que atualizar, então, a sua tabela de repasse. E distribuída, onde cada nó aqui notifica o quê? Os vizinhos apenas quando o seu DV muda. Então, os vizinhos notificam os seus vizinhos e assim por diante. Então, ela não vai ser centralizada, ela sempre vai ser distribuída. Tá? Onde ela vai, vamos dizer assim, utilizar muitas das informações que os vizinhos vão prover para cada uma delas. Né? Então, aqui seria só um esquema de um fluxograma, do vetor de distância, onde cada nó espera mudanças iterativamente, né? Espera a mudança aí no custo do enlace local, ou mensagem do vizinho. Tá? Recalcula, então, as estimativas a partir das mensagens vindas dos seus vizinhos e se existir um distance vector a qualquer destino tiver mudado, então ela vai notificar o quê? Vai notificar os seus vizinhos. Essencialmente assim, se houver mudança no vetor de distância, eu tenho que também notificar os meus próprios vizinhos. Tá? Então ela vai ficar o quê? Vai ficar nesse loop, aqui cada nó vai ficar nesse loop, esperando pelas mudanças, de forma assíncrona, interativa, vai recalcular assim que as mudanças chegarem, e chegou as mudanças, então ela vai ter que notificar os seus próprios vizinhos. Tá? Então, o algoritmo de vetor de distância, a ideia básica de tempos em tempos, cada nó, então, vai enviar o quê? Vai enviar a sua própria estimativa de vetor de distância aos seus vizinhos. Tá? De forma assíncrona, então. Mudou, envia. Mudou, vai enviar para os seus vizinhos. Né? Quando o nó recebe uma notificação de vizinho, ele atualiza, assim como também o seu próprio distance vector. Né? Então, aqui a gente vai fazer uma comparação. Tá? A comparação entre o distance vector e o link state. Né?
Então, distance vector, né? Cada roteador ela vai enviar um vetor para o seu vizinho. Tá? Os vizinhos que não conhecem a topologia de rede, outros roteadores, os vizinhos não conhecem a topologia geral da rede. Tá? Esse é o cenário do distance vector. No link state, os roteadores elas trocam informações dentro de uma rede e constroem a sua própria topologia. Tá? E cada nó, então, possui o quê? Cada nó vai possuir a topologia geral da rede em que ela se encontra. Tá? Bom, aí ela tem o quê? Já falando um pouco do assunto da próxima aula, ela tem uma implementação, isso aqui são os conceitos, né? E cada algoritmo de roteamento ela vai ser baseado em um determinado tipo de algoritmo de roteamento. Então, o RIP, que é largamente utilizado, inclusive no ICMC, onde eu trabalho, utiliza-se o RIP. Existe o quê? Existe o algoritmo de distance vector, que é utilizado pelo algoritmo RIP da internet, o Routing Information Protocol, né? E assim como tem o BGP. O BGP é um protocolo que a gente já vai falar, que é o protocolo de borda, né? Que vai fazer a comunicação com as outras redes. Tá? E no tipo de link state a gente tem o quê? A gente tem o OSPF aqui, né? O OSPF, então, utiliza algoritmo aí de roteamento do tipo link state. Tá? Falando um pouco do distance vector, em termos de comparação, comparando um pouco mais, o distance vector ele envia o quê? Envia updates periódicos a cada 30 a 90 segundos. Tá? E se não houver update de 30 a 90 segundos, normalmente, vamos dizer assim, 180 segundos, tá? Se não chegar nada durante 180 segundos, essa rota ou esse roteador, um determinado roteador, vai ser considerado como roteador morto. Ou seja, ignorado e o roteador vai procurar uma outra rota para encaminhar os seus pacotes. Tá? Então, envia para os seus vizinhos custo de enlace baseado o quê? Baseado, importante aqui, no número de hops, número de saltos. Né? E pode, lembrando que eu falei, pode carregar informações erradas, uma vez que confia nos seus vizinhos. Né? O link state aqui envia o quê? Envia os updates, são o quê? São na forma de broadcast, como eu falei aqui para vocês. Né? Uma ilustração importante aqui para mostrar a diferença entre uma e a outra. Né? Aqui a gente tem o distance vector. E a gente quer fazer a comunicação do A para quem? Para o B. Se fosse no distance vector, ele ia seguir esse caminho aqui. Porque, aparentemente, aqui esse caminho aqui é o mais curto. Uma vez que ele calcula o quê? Calcula o número de hops, como eu falei aqui para vocês. Né? O link state, que seria esse cenário aqui, ó, lembra que é link o quê? É o estado, o quê? O estado do enlace. Tá? O estado desse enlace aqui, ó, tá? Desse enlace aqui, é mais pobre do que o estado desse enlace aqui. Sendo assim, portanto, em vez de seguir esse caminho aqui, o que ele vai fazer? O encaminhamento do pacote, o roteamento do pacote vai seguir esse outro caminho aqui. Apesar desse caminho aqui ser o quê? Ser mais longo em termos de quê? Em termos de número de quê? Como eu falei aqui, números de hops, número de saltos. Aqui é maior, tá? Mas, apesar disso, ele vai usar essa rota aqui, uma vez que o estado desse enlace aqui é melhor. Digamos assim, aqui ele está usando um cabo coaxial, aqui ele está usando um cabo de fibra ótica. Onde vai ser mais rápido? Pela segunda alternativa lá. Tá? Bom, finalmente, então, a gente tem um assunto que seria o roteamento hierárquico. O roteamento hierárquico vem no sentido de que uma rede ela não está isolada, ela tem redes e sub-redes. Então, uma rede rede da USP, tá? Vai se conectar com a rede da Unicamp, que, por sua vez, vai se comunicar também com a rede da RNP. Tá? Que a RNP seria o quê? Seria uma ligação backbone, né? Backbone seria uma conexão principal entre as principais, vamos dizer assim, uma conexão com todas as universidades federais. Tá? Então, a rede, ela é o quê? Ela não é uma entidade isolada. A USP vai se conectar com a RNP e vai se conectar também com a Unicamp, vai se conectar também com a Unesp. E cada uma delas existe o quê? Cada uma delas a gente fala que existe uma autonomia administrativa. Tá? Tal autonomia administrativa é o quê? Tal autonomia administrativa é controlada e é definida por cada instituto.
Tá? Então, a USP tem uma autonomia administrativa, a Unicamp tem a autonomia administrativa, assim como as outras universidades federais têm autonomia administrativa. Tá? Então, dentro do roteamento hierárquico, todos os roteadores encontram-se o quê? Encontram-se dentro do mesmo algoritmo de roteamento. Tá? Então, dentro do mesmo AS, normalmente o mesmo algoritmo de roteamento interno, tá? Intrasistemas, né? Ele é autônomo dentro da AS, definidos pelo quê? Definido dentro da própria rede. Tá? Então, aqui a gente tem uma ilustração para facilitar o entendimento. A gente tem aqui uma rede autônoma, um AS, né? Um AS de novo, tá? É um sistema o quê? Autônomos, né? Seria o quê? Autonomous systems aqui, né? Então, um sistema autônomo aqui, um outro sistema autônomo aqui, outro sistema autônomo aqui. Nesse cenário aqui, ó, a gente tem o quê? A gente tem esses roteadores aqui que a gente chama o quê? A gente chama de roteadores de borda. Tá? Então, assim como esses roteadores aqui são de borda, esses roteadores aqui também são de borda. Tá? Então, a gente tem dois módulos, por assim dizer, de roteamento. Existem roteamentos intra-AS. Intra-AS são o quê? É o roteamento que é realizado dentro de uma mesma organização. Ora, o ICMC está dentro da USP. Então, o esquema de roteamento, o algoritmo de roteamento é o quê? Tudo conforme o sistema autônomo da USP. A Unicamp tem um outro que ele é autônomo, tem um outro sistema autônomo. Então, pertence ao quê? Pertence a um outro sistema autônomo que vocês estão vendo aqui. E todas elas têm um esquema como se fosse assim, um roteador de borda, um gateway, que vai conversar com o quê? Que vai conversar aqui com todos os outros roteadores de borda. Então, existem o quê? Existem roteamento intrasistemas e roteamento o quê? Intersistemas. Tá? Intersistemas e intrasistemas. Tá? E existem implementações de roteamento para cada uma delas. Tá? Bom, concluindo então, isso é o que a gente pode falar sobre o algoritmo de roteamento, que eu falei para vocês hoje, né? Os protocolos de roteamento contendo os algoritmos de roteamento, que são do tipo link state, distance vector, assim como a gente tem o quê? Os protocolos de roteamento hierárquicos. Tá? Na próxima aula, então, a gente vai falar sobre o quê? Sobre os protocolos de roteamento que são implementados na internet. Hoje foi conceito. Próxima aula, então, vai ser os protocolos, tá? A implementação desses conceitos na rede que a gente chama de internet. Tá? Obrigado pela atenção e espero vocês, então, para a próxima aula.